Boa tarde, eu sou o Francisco Costa e aí juntamente ao Fernando França e ao Vinícius Zeller, a gente vai estar fazendo uma breve apresentação sobre o tema que a gente escolheu para o nosso projeto de desafios de programação, que é o problema da mochila, que envolve o algoritmo de programação dinâmica, ou em inglês também, né, The Knapsack Problem, e é isso. Bom, para entender melhor um pouquinho as situações em que esse algoritmo pode ser útil, e a gente tem que entender qual é o problema, né? É, Para exemplificar esse problema, vamos pensar que você está jogando um jogo de RPG e basicamente você acaba de derrotar um chefão. Esse chefão deixa cair no chão uma espada, uma poção e uma armadura. Você quer comprar uma varinha nova e por isso você precisa levar os itens que te dão mais dinheiro para a loja para poder vender eles e comprar sua varinha. Bom, só que a gente tem um problema. Cada item tem um peso e a sua mochila comporta somente 3 quilos. Olhando novamente, a gente pode ver que a espada pesa 2 quilos, a poção pesa 1 quilo e a armadura pesa 3 quilos. Então a gente pode chegar à conclusão que não vai dar para levar todos os itens para vender. Nesse caso, a gente vai olhar o valor dos itens. A gente pode ver ali que a espada vale 10 moedas, a poção vale 5 moedas e a armadura vale 25 moedas. O problema consiste basicamente em identificar qual seria a melhor combinação de itens que a gente pode pôr na mochila respeitando o seu peso e que depois a gente possa vender pelo maior valor possível. Essa é a ideia do problema da mochila. Bom, apresentado o problema, acho que fica bem claro que o problema da mochila é, em sua essência, um problema de otimização. E esse problema é uma coisa que é aplicada em diversas áreas, em diversos campos, das mais variadas, dos mais variados setores possíveis. Você tem problemas de otimização, por exemplo, em supply chain. Você poderia ter um caso bem simples da maximização de pontos em uma prova. Um exemplo bem clássico é os problemas de otimização no mundo de finanças, né? Que são relacionados à seleção de investimento e carteiras. Nesse caso, nesse exemplo, você tem, por exemplo, um portfólio. Dentro de um portfólio, você tem um peso que cada ativo tem nesse portfólio, sendo o peso máximo 1 ou 100%. E você aloca partes desse portfólio para diferentes ativos. No entanto, cada ativo tem um retorno esperado e um risco diferentes. Esse risco relacionado à volatilidade, mas não vou entrar em detalhes, no entanto, no caso, considerando só o risco e o retorno. Então você tem esse retorno que você espera que o ativo vá ter num certo período de tempo e o risco desse ativo. Com algoritmos de otimização, é possível você encontrar o portfólio que escolhe ativos de uma forma que ofereça o melhor risco-retorno para o seu portfólio. E no caso, isso é bem similar ao problema da mochila, em que você tem basicamente itens, e cada item tem um valor e um peso. E no caso, você tem um peso máximo e você tem que escolher os itens da forma que aumente ao máximo o valor. E no caso, esse valor seria a relação entre risco e retorno. Esse é um exemplo bem forte e é uma coisa muito útil no mundo dos investimentos. E além disso, você tem outras coisas, como também criação de modelos de manufatura, controle de tráfego em sistema de telecomunicações e alocação de recursos computacionais. Acho que, resumindo, pode-se perceber que todos esses problemas, o que eles têm em comum é que você tem uma determinada quantidade de opções em que você pode usar as coisas e você tem que encontrar a melhor forma de obter mais valor daqueles recursos que você tem para poder utilizar eles. Que tudo se resume a um problema de otimização. Você tem uma quantidade de recursos e você quer encontrar a melhor maneira possível de utilizar esses recursos. Agora que a gente já deu um geral no algoritmo, é melhor entender um pouco como ele funciona. Para fins didáticos, a gente vai continuar usando esses itens aí, a espada, a poção e a armadura, mas na realidade é bom lembrar que eles representam sempre um peso atrelado a algum valor. Bom, voltando para o algoritmo, a gente sabe que a gente tem um algoritmo dinâmico, então a gente vai usar uma matriz para poder ajudar a resolver o problema. Essa matriz vai ser composta pelas colunas, que na realidade representam um peso disponível, e pelas linhas que representam esses itens. Então, no caso, a primeira linha é a espada, que tem valor 10 moedas e um peso de 2 quilos. Bom, vamos partir para o exemplo para ficar mais claro. A gente sabe que na primeira coluna a gente tem 1 quilo disponível para usar. E a gente não pode colocar a espada na bolsa então, porque a espada pesa 2 quilos. Então a nossa mochila fica vazia com o valor de 0 moedas. Na segunda coluna, a gente tem os exatos 2 quilos que a gente precisa para a espada poder estar dentro da mochila. Então a gente pode colocar ela. Então a gente tem um valor de uma espada, a gente tem um valor de 10 moedas com o máximo valor da mochila. Na terceira coluna, a gente ainda vai ter o valor de uma espada,
porque por mais que tenha sobrado 1 kg, a gente não analisou nenhum outro item. Então esse é o valor máximo por enquanto que a gente pode ter para a bolsa. Então a terceira coluna, por mais que tenha sobrado esse peso, ainda assim vão ser 10 moedas. Partindo para a segunda linha, a gente tem algo um pouco diferente. Na primeira coluna, a gente tem o peso exato aí de uma poção. A gente pode usar ela, já que anteriormente a gente analisou que nenhuma opção é melhor. Então a gente deixa uma poção na primeira coluna. Na segunda coluna, a gente entra no impasse. O que é melhor? Ficar com uma poção e ainda ter 1 kg livre na bolsa, ou pegar uma espada, consumir os 2 kg e aí ter um valor mais alto do que o de uma poção. Como a gente quer maximizar o nosso valor, a gente vai escolher ficar com a espada. E agora todo o peso da bolsa todo o peso da coluna foi consumido. Partindo para a última coluna, fica um pouco mais interessante, porque a gente pode juntar a espada com a poção. A gente analisa que a espada tem 2 kg, mas ainda sobra 1 kg para a gente. Então a gente pode inserir a poção junto e a gente fica com o valor máximo da bolsa de 15 moedas. Na terceira coluna, a gente sabe que a armadura pesa 3 kg. Na terceira linha, perdão. A gente sabe que a armadura pesa 3 kg. Então a primeira e a segunda coluna, como não suportam a armadura, a gente só vai copiar os valores máximos da bolsa que a gente achou até agora. Que nesse caso, para a primeira coluna, é o valor de uma poção, e para a segunda coluna de 2 kg é o valor de uma espada. Mas na terceira coluna a gente entra no impasse final para ver qual é o máximo que a gente consegue tirar da mochila. E aí a gente entra numa comparação, que é o que o algoritmo faz. Ele quer ver o que é melhor, carregar uma armadura de 3 kg que pode resultar em 25 moedas, ou ele olha na linha anterior e vê o que daria para fazer com esse peso também, mas o quanto esse valor daria. E aí, comparando a linha anterior com a armadura, a gente vê que a armadura dá 25, enquanto a linha anterior, que é a espada junto da poção, dá apenas 15. Então a gente vai saber que a gente ficou com a armadura. E aí nossa bolsa de 3 kg tem um valor máximo de 25 moedas. É importante lembrar que tem vários jeitos de implementar um algoritmo. No caso que a gente vai implementar, a gente sabe que o algoritmo só vai retornar o valor máximo da bolsa. Ele não vai retornar os itens que ela possui. Então a gente não saberia de fato se foi a armadura, se foi a espada, se foi a poção. Mas a gente teria o valor máximo que a gente conseguiu da bolsa. Bom, agora que o Vinícius explicou como é que o algoritmo funciona, eu vou comentar um pouco sobre alternativas dele e o que diferem ele de outros algoritmos. Então, para o mesmo problema da mochila, você tem diferentes algoritmos que servem para coisas diferentes, né? Então, o que a gente focou mais aqui é o algoritmo de aproximação greedy, que a tradução literal foi algoritmo de programação gulosa, mas a ideia dele é a seguinte: no problema atual, vamos começar por aí, você não pode, por exemplo, pegar, sei lá, 5 espadas e não pegar nenhuma poção e peitoral, por exemplo. Você é obrigado a escolher, se você pegar uma espada, você pegar só uma espada. E a ideia do algoritmo de aproximação greedy é justamente o oposto. Você não precisa necessariamente pegar um elemento de cada, você pode pegar vários de um só. Então, em vez de você pegar, sei lá, um peitoral, você poderia pegar 3 espadas, que dariam um valor maior e você poderia carregar na mochila. Então, essa ideia é isso que difere o algoritmo que a gente vai estudar, que é o Dynamic Knexep, e o algoritmo de aproximação gulosa, né, que é vamos dizer assim, uma alternativa para um problema que é semelhante, mas ao mesmo tempo tem ideias completamente diferentes do nosso. Agora eu vou comentar um pouco mais sobre a eficiência do algoritmo de programação dinâmica. A ideia dele é justamente preencher a matriz, que nem a gente falou anteriormente, né? A gente deu até os exemplos de como preencher essa matriz. Então, a ideia é você ir elemento por elemento dessa matriz, vendo qual que é a pontuação que compensa mais, né? De cada item, com o seu peso, que nem o Vinícius explicou. E preenchendo essa matriz, ela inteira. No final, você vai obter a melhor pontuação, vamos dizer assim. Então, pensando em termos um pouco mais técnicos, a ideia é que você tenha um vetor W, que representa os pesos de cada item. Então, no caso ali, seria 2 kg para a espada, 1 kg para a poção e 3 kg para o peitoral. E outro vetor, que no caso a gente denominou como N, que seria justamente a
pontuação ou quanto vale de cada item. Então, para a espada você tem a quantidade em reais e para todos os elementos também. Então, como você quer preencher uma matriz de tamanho N por W, você tem que preencher todos os elementos, então percorrer por todos os elementos dessa matriz, você vai gastar computacionalmente N vezes W iterações quando a gente analisa pelo Big O Notation, né? Então, a eficiência do algoritmo é justamente essa, percorrer a matriz. Então, seria o Big O de N vezes W, né? Que é justamente, como eu falei, o tamanho da matriz em si.